Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o Marco Antônio, gerente de produtos do Controle e Gestor de Equipes. Tudo bem, Marco? Bem, não. Bem, pessoal. Bom, maravilha, cara. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, tá? A gente turbinou, né, o nosso painel aqui de métricas de resultados. Então, assim, para nós, está muito claro que um gestor de equipes, tá, que realmente é um cara que tem uma equipe de sucesso, ele se baseia nas métricas e resultados que essa equipe gera. Tá? Ele trabalha com dados, ele não trabalha com intuição, tá? E a gente fez um trabalho muito grande aqui para poder compilar tudo isso num painel, né? Parece uma cabine de avião, vou mostrar para vocês aqui, tá? Que o objetivo realmente é vocês terem dados, informações, tá? Comparativos da sua equipe na rua e tudo aquilo que eles estão fazendo, tá? Então a gente vai dar uma passada rápida, eu pedi para ajuda do Marco aqui, a gente vai entrar na tela aqui e mostrar para vocês como ficou o nosso novo painel, tá? Que é o nosso ranking de produtividade. Roda aí, Marco. Pessoal, vamos lá. A gente já está na tela aqui com ela aberta. A gente escolheu uma data aqui do dia, desse mês, né, do dia 1 até o dia 16. Esse é o único filtro que precisa fazer. Ele vem padrão 7 dias já. A gente mudou aqui para pegar um período um pouquinho maior, 16 dias, né, hoje, contando com hoje. E esse é o filtro que precisa fazer inicial. Depois você tem outros filtros, né, relacionados à categoria, aos usuários e uma possibilidade de personalizar o tempo da tolerância em atraso. Diminuir aqui de 15 minutos para 10, 5, 0 ou até aumentar. Aí depende do que é importante para você. Nessa tela, de cara, a gente já vê alguns números consolidados, que antes era bem complicado de chegar, precisava exportar o relatório. Então, já dá para você ter uma visão bem clara, né, de totais, eu estou falando de totais mesmo de visitas completas. A gente tem, por exemplo, nesse exemplo, nesse período eu sei que a gente já realizou 815 visitas, e qual é a porcentagem que isso representa, né, de visitas que realmente eu agendei. Então, é hora que esse número aqui seja 100, né? E aqui a gente tem do outro lado a porcentagem de visitas atrasadas, bem como também a quantidade de visitas atrasadas, 23. E a gente tem também os totais aqui, quantas visitas foram perdidas, quantas foram incompletas, né? E outra coisa bem legal também, além desses totais, que já dá uma visão para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, ou por onde começar a atuar aqui, é que já nesses gráficos, mesmo ainda pequenos, você tem uma noção, por exemplo, que no começo do mês teve muita visita atrasada, e aí depois esse número teve uma queda que diminuiu, né? Começou a ter menos atraso. E aí aqui ficou bem interessante porque ele foi aumentando, né? Teve um aumento e aqui teve mais um aumento um pouquinho. Então dá para ter uma noção, mesma coisa aqui também nos outros, né? Se isso aqui está aumentando, se isso aqui está caindo de cara, né? Sem precisar abrir. Mas o legal é que, basicamente, clicando aqui, a gente também consegue aí ter uma visão melhor aqui de quantidade, com mais detalhes, né? E aí ele junta aqui todos os dados completas, incompletas, perdidas e atrasadas nesse gráfico. Lembrando que esse aqui é o período que a gente escolheu, começa no dia 1 até o 16, pode ser um período maior, a gente está analisando um trimestre, né? Ou até às vezes um ano, ou até uma semana, às vezes acontece isso. Então, bem simples aqui clicar. Uma informação bem legal é que às vezes vem cliente perguntando para a gente o que, por exemplo, é considerado uma visita completa, ou o que é o incompleta, ou informação sobre o que é o perdida, né? E a gente colocou em todos os lugares, tá? Vamos falar do painel do avião aqui, a gente colocou um ícone que mostra. Pode ser que tenha dúvida no meio do caminho que você estiver utilizando, então ele vai explicar o que é, né? Cada função é bem simples, mas às vezes a gente fica com dúvida, então aqui está explicado, só passar o mouse que ele vai mostrar o que é, né? O perdida, por exemplo, uma visita agendada que não foi realizada, ela foi perdida. Então, passando o mouse a gente já tem uma visão. Descendo um pouquinho aqui nesses totais ainda de formulários, a gente tem justamente a métrica de formulário, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem um caso que só tem um tipo de formulário. Né? Às vezes a empresa usa mais de um tipo de formulário, tem empresa que usa vários tipos para diferentes coisas. Então aqui ele daria o total de formulários, ele dá o total de formulários, que é 653 nesse exemplo, e qual foi o formulário que foi mais respondido. Então, eu tenho um formulário aqui que chama resumo da visita, foi preenchido 653 vezes. Muitas vezes a gente tem lá formulário de satisfação do cliente, um formulário para pedido ou para apresentação. E aí, qual é o formulário que está sendo mais respondido? Ele estaria aqui, o nome desse formulário e a quantidade de vezes que ele foi respondido. Léo, vamos falar estrategicamente, quais são, tentar dar alguns exemplos aqui do porquê que a gente pode utilizar, por que é importante essa métrica de formulário, né? Quais são os exemplos que o cliente pode utilizar para isso daqui? Quando a gente vai usar um sistema, né, a gente tem que pensar muito bem, como é que a gente pode fazer as amarrações, como é que eu posso realmente criar situações que depois eu posso medir, né? Então, eu vou pegar um exemplo simples e trivial para vocês entenderem, tá? Quando você vai fazer uma visita no cliente, né, você tem que ter lá uma roteirização, lá um roteiro para o cara seguir. Não pode deixar o cara chegar lá no cliente, lá à vontade, ó, faz teu trabalho aí, quando você terminar, dá o check-out e acabou, né? A sequência que ele quiser. Não, monta uma sequência lá, pode ser uma área técnica, uma área comercial, não importa, tá? Monta uma sequência das atividades que ele tem que fazer dentro do cliente.
né? Então vamos supor, se aqui fosse uma equipe de vendas, tá? Eu tenho aqui, nesse exemplo, 653 formulários respondidos. Isso significa o seguinte, que eu fui até um determinado cliente, eu consegui falar com a pessoa que realmente influencia ou decide, tá? E aí eu consegui preencher determinadas informações. Então, eu tive tantas vendas e tive também 653 oportunidades realmente de estar na frente do decisor ali, né? E pegar dados que são importantes para o negócio. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Então, cabe cada empresa, dentro da sua realidade, montar formulários estratégicos que estejam amarrados com indicadores que possam realmente mostrar para vocês. Olha, o jogo, no caso de vendas, a coisa é muito simples, né? É um jogo de probabilidades. Né? Se eu fiz 653 apresentações e vendi 20 vendas, significa que eu tive uma taxa, né, de performance em cima daquilo que foi vendido. Então, eu preciso melhorar ou refinar ou rever esse tipo de indicador para mim. Então, acho que, pô, não tá legal, cara. 20 vendas é muito pouco para 653 apresentações. Então, pode ser que meu vendedor realmente não esteja preparado. E aí olhar o que está sendo feito na visita, né? Exatamente. Olhar o conteúdo, exatamente o que está sendo preenchido, olhar tudo isso de uma maneira simples. Né? Realmente um painel, né, um dashboard, e ele consolida no tempo isso, né? Também é uma coisa que todo o sistema é para isso. Então, estou dando um exemplo aqui para a gente poder aplicar, mas existe N exemplos aí que você pode fazer essas amarrações estratégicas entre a sua operação e os indicadores, e depois você tem respostas realmente que são chaves aí para você poder entender se você está indo bem ou se você realmente precisa melhorar. Se fosse técnico, por exemplo, um exemplo legal, é um formulário que é de manutenção de solicitação do cliente, não preventiva, aquela solicitação que ocorre, né, por emergência ali. Sim. Às vezes, para a empresa técnica, é uma métrica que não é muito boa a crescer. Não é, se tiver crescendo muito, significa que tem alguma coisa na preventiva, né, ou sendo mal feito, ou de repente nem tem a preventiva, enfim. Então, seguindo essas duas ideias aí de técnica e vendas, né, pode ser promotor de mercado também, às vezes algum tipo de formulário específico para algum produto está sendo muito preenchido. Aqui, de novo, né, seguindo o exemplo, tanto pelo gráfico pequeno, você já tem uma noção se ele está acontecendo mais ou menos, se ele está diminuindo, ou crescendo ou decrescendo, né, e qual foi o pico também do período, né, qual foi a semana que eu fui melhor, que eu fiz mais isso, né. Então, exatamente, como a gente falou, definir se isso aqui é um formulário que pode ser uma métrica boa ou se está aumentando, de repente nem é tão bom. Né? Você tem lá, cara, eu tenho que ter 10% de chamados que a gente chama aí de emergenciais, né, e 90% de ocorrências preventivas. Pô, senão eu estou no caminho certo. Né? Então tudo isso você consegue parametrizar e depois ter uma visão plena aí no período de tempo, no intervalo de tempo que você quiser. Legal. E aí, que a gente falou, né, comparar os períodos, aí ver qual que foi melhor e fazer os ajustes necessários. A gente tem em breve aqui um ranking por pontuação e basicamente isso daqui vai ser baseado, é um spoiler aí, mas isso aqui vai ser baseado justamente nas visitas e no que está sendo realizado pela equipe, e aí o gestor vai poder definir algumas coisas aqui relacionadas a o que realmente é mais importante para ele. Pode ser que para você a visita atrasada tenha um grau de importância absurdo, dependendo do que você faz, né? E às vezes tem contrato com o cliente, daí não pode atrasar. Então, de repente, isso é a pontuação mais alta. E ele vai definir que a visita atrasada tem uma pontuação muito grande. E a gente vai conseguir chegar num ranking lá exatamente. Quem que está em primeiro ali com mais pontos, né? E, enfim, você que vai definir basicamente a regra do jogo. Então, em breve aí, aguardem. Quando a gente fala em ranking, né, em pontuar, né, uma equipe, a gente tem que exatamente colocar os pesos certos aonde a gente quer. Exatamente. Onde quer chegar, né? Onde a gente quer chegar. Né? Então, assim, ó, cara, para onde a gente quer chegar, esse indicador ele tem um peso A, B e C para nós. Então, se o cara for bem nesses indicadores aqui, ele vai ter uma pontuação melhor, ele vai chegar mais perto de onde a gente quer, né, no objetivo final. Então, a gente vai dar essa possibilidade em breve, aguarde, tá, que o nosso pessoal já está trabalhando nisso. Isso aí. Descendo um pouquinho, a gente tem aqui informações referente à duração da visita. Então ele já coloca aqui de uma forma bem clara qual que é a duração média da visita, lembrando para o período que a gente colocou. Aqui eu estou pegando a equipe toda, né? Não filtrei ninguém específico. Então a duração média foi 24 minutos. A menor duração foi 1 minuto. Então tem uma visita aqui que foi apenas para registro, check-in, check-out. A gente pode olhar isso daí depois lá no ranking, vou mostrar aqui mais para baixo. Se tem alguém fazendo a visita muito rápido ou se foi alguma coisa esporádica, dá para a gente ver isso. E a maior duração. Então, de cara a gente vê que tem bastante divergência aí nesse exemplo, né? Teve uma visita que está bem fora da curva. Se a média tiver ok para mim, a média 24 minutos é o ideal. Tem que analisar que tem coisa pros dois lados, né? Tanto para mais quanto para menos aqui. Entender o que aconteceu. Pode ser um erro de registro, alguma coisa que não foi devidamente. Todo mundo fala que tempo é dinheiro, né? Hoje em dia tempo é dinheiro, é vida, tempo é tudo, né? Então realmente você ter ali, né, um parâmetro
né, de quanto que está realmente consumindo cada visita, e afinar isso dentro da equipe, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque e tem cara, por que tem cara que está indo bem, e ele tem um tempo médio de tanto, e tem um cara que não está indo tão bem, e o tempo médio dele é o dobro. É. Esse cara tá comendo bola. Vamos pegar esse gancho aí e vamos falar aqui do ranking aqui embaixo, que a gente já coloca aí o ganhador de... Eu apelidei isso aqui do ganhador, tá? O ganhador de cada quesito, que é o que tem mais visitas completas, meu xará. Olha só que legal. Você trabalha bem, hein? Olha lá. É um rapaz que mais fez visitas completas, e a gente coloca os ganhadores aí, porque teve um empate também na quesito de mais visitas perdidas, né? Esse é um ranking que a pessoa não gostaria de dar, né? Não deveria estar aqui, né? Imagino que não. Esse é um ranking não muito bom. A mesma coisa atrasadas também, ó. Por exemplo, a Ana empatou ali com a Eliana, né? 7 visitas atrasadas. E a mesma coisa o incompleta também. Foram visitas que teve o check-in e não teve o check-out ali realizado. Então, pegando esse gancho aqui que a gente falou, a gente também pode clicar aqui e expandir, e aí justamente ver aqui. Olha só como isso aqui sempre bate, né? Quando a gente vê a pessoa que mais fez visita, por exemplo, o Marco Antônio, fez 130 visitas, a duração média dele 25 minutos. Se a gente falou que a duração média da equipe toda estava ideal, 24, ele está trabalhando bem, né? Tudo indica que pelo menos a duração ele está no tempo certo no cliente, não está nem ficando menos tempo, nem a mais. Está fazendo o que tem que ser feito e que provavelmente ele colocou ali no formulário. Agora, quando a gente pega, por exemplo, 36 minutos, já é um indicador do porquê que ele conseguiu fazer menos visita. Ele ficou muito mais tempo, ficou 11 minutos por visita, né, a mais no cliente. Isso aí já dá diferença, vezes 93. Eu acho assim, cabe você, gestor, definir assim, cara, qual é o tempo objetivo, prático e produtivo que eu posso deixar realmente um funcionário em cada visita. Tá? Você tem que definir isso, cara. Não adianta você ficar lá deixando à vontade. O relógio, né, conta a favor dos dois lados, entendeu? Sim. Então, a partir do momento que você determina, cara, meu tempo ideal é 25 minutos, cara, então os teus funcionários mais produtivos, eles realmente têm que estar nessa faixa, e os menos produtivos você tem que encostar e trabalhar e entender o que está acontecendo ali, porque eles não conseguem realmente atingir esse parâmetro, né? E aí o que funciona é justamente esse comparativo, né? É olhar e falar, olha aqui olha por que o fulano vende mais, olha por que o fulano tem uma avaliação melhor do cliente aqui, porque ele é um técnico melhor, tá aqui a explicação, né? E tá aqui o que precisa ser feito, né? Então, a gente tem aqui o ranking completo, e nos outros a gente também pode clicar e expandir, que ele já vem filtrado aqui, por exemplo, dos que mais perderam visita, né? Ou eu posso até ordenar pela duração também, consigo saber os menores durações aqui até o maior, né? Então, qualquer uma das opções eu consigo filtrar. Aqui, nesse e-mail aqui, a gente tem um detalhe importante aí, que é o tempo em visita, né? E a gente coloca a porcentagem, ou realmente quanto tempo ele ficou em visita. Esse é um parâmetro para você acompanhar, né? Esse exemplo aqui deu 10,6% em visita, para entender se ele está aumentando ou diminuindo, conforme, aí pode ser comparado entre os períodos, mas é realmente um dado importante, né? Quanto tempo realmente, de fato, ele ficou em cliente e qual foi o tempo ali que foi gasto entre deslocamento, né? Entre uma visita e outra. Esse caso aqui também é um parâmetro muito importante, né? Se a gente for falar de vendas é um jogo de probabilidades, né? Então, quanto mais eu estou presente dentro do cliente, quem é que dá a oportunidade, né? Quem dá a oportunidade de negócio é o cliente, né? Então, quanto mais tempo eu estou lá dentro, mais chance eu tenho de vender. Mas isso também não é uma regra... Claro, às vezes eu posso estar muito tempo no cliente lá, perdendo tempo também, né? Então, pelo menos você tem um parâmetro de toda a sua equipe, né? E aí você pode realmente comparar aqueles caras que estão vendendo bem, né? Qual que é o percentual de presença aí dentro do cliente, entendeu? Aqueles caras que não estão com bom resultado, cara, o que está acontecendo? E a partir daí você começa a nivelar a tua equipe também com esse indicador, tá? Então, clicando aqui no expandir, a gente tem um ranking justamente do tempo, né, em visita de cada um e o tempo que ele ficou entre as visitas, né? Então, entre uma visita e outra, quantas horas ele ficou. Vamos lá para o último aqui, categoria mais visitada. Então, aqui eu consigo ver qual foi exatamente a categoria que mais teve visita. Então, eu fiz mais visitas em cliente, né? Então, clicando em expandir aqui, por exemplo, eu fiz mais visitas em cliente do que prospect, né? Então, aqui é um exemplo de como estão as categorias nesse contrato, nesse cliente. Mas a categoria, lembrando, você estrutura ela para a sua operação, né? Então, se a gente... aqui, provavelmente de vendas, né? Mas poderia ser um cliente técnico, poderia estar separando por visita preventiva ou de emergência, né? Ou de promotoria, as categorias poderiam ser meus clientes. Ou cada categoria, por exemplo, é uma marca que eu atendo, que eu faço trabalho para ela. Aqui eu teria qual que foi, de cara, a ganhadora, então eu sei qual é a categoria de cliente que mais teve visita, e clicando um ranking. E o legal é que é o seguinte, eu já tenho de cara também, tanto a quantidade de visitas que eu fiz, eu sei que eu fiz 815 visitas completas no período,
Só que 419 já foi para esse tipo de categoria. Né? Então é uma métrica importante analisar. E a duração dessa visita. Eu sei que a minha duração média ideal de visita é 24. Entendi que isso aqui está ok para mim, é o ideal. Nessa categoria aqui, eu estou ficando menos tempo nela. Pode ser bom, pode ser que eu tenha que replicar isso daqui para os outros, né? Ou pode ser que esteja fora da curva. Né? Ó, tem mais uma novidade, tá? A gente também pegou o valor do reembolso, tá? A gente trouxe para a tela de produtividade para vocês acompanharem, porque, poxa, né? O cara tá vendendo bem? Tá gastando dinheiro justo? Tá correto? O cara não tá vendendo bem? Tá gastando muito dinheiro? O que tá acontecendo? Então esse parâmetro também é importante. Né? A gente deixou aqui para vocês uma tela, né, que também tem dentro do relatório de reembolso que você pode acessar por lá. Isso aí, então a gente tem um reembolso total, ele já coloca o valor, né? E aqui uma segmentação, o quanto foi reembolsado por quilômetro, né, rodado, e o quanto foi de avulso. Então aqui ele já coloca já no período os dois valores aqui como um total. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, a gente colocou aqui realmente muito mais dados, muito mais informações, muito mais condições de você realmente poder gerir os seus dados, poder gerir suas informações, suas estatísticas, seus KPIs. Tá? Espero realmente que vocês tenham uma oportunidade realmente de poder melhorar o resultado de vocês. Tá? A gente está trabalhando o tempo todo para evoluir esse painel. Tá? E nós demos um passo aqui muito grande. Espero que vocês gostem. Tá bom, Marco? Para finalizar. Valeu. Obrigado. Agradecer. Valeu. Até a próxima.